Fala aí, rapaziada, começando mais um Lado B, mais um episódio especial. Quero agradecer cada um de vocês que está acompanhando as nossas resenhas, com o pessoal que está envolvido aqui do outro lado do mundo, participando no crescimento das ligas da J1, J2, J3, J4, todas as ligas japonesas aqui. Cara, e hoje a gente tá tendo um acesso muito especial com o Júlio que tem uma carreira gigantesca aqui, já foi intérprete, empresário e hoje mesmo, principalmente está atuando como auxiliar técnico. É um dos primeiros brasileiros que eu converso que é auxiliar técnico, que trabalha diretamente ali com a função de estar perto do treinador, o esquema tático da equipe. Então a gente vai tirar muita dúvida com ele. Vamos fazer o Julião criar calo na língua hoje. Obrigadão, Julião. Bora, primeiramente, obrigado você aí, parabéns pelo trabalho. Obrigado. Obrigado pelo convite. E bora lá que tem muita resenha aí, tem muita história para contar. Pra cima. Eu que Espero agradeço. que todos gostem. Vamos sim, eu que agradeço. Bom, já começando, bora. Por exemplo, geralmente eu pergunto pro pessoal como que começou a história, tudo, mas pra você eu vou começar diferente, um pouquinho diferente. Você já fez várias funções já aqui, desde quando você tá no Japão. Você já empresariou, já começou como intérprete e agora você tá, eu acho que, encarando um dos momentos mais importantes da sua vida, que é auxiliar técnico ali, diretamente envolvido com o time. Qual é o mais difícil? Ou então, qual as coisas mais difíceis de cada função você acha, assim? Você sentiu pra você, né? Rapaz, primeiramente, eu comecei na minha carreira de tradutor em 2002, lá no COFO. Quando eu comecei, era novo, 17 para 18 anos. Não vi. Cara, sem experiência nenhuma. Não imaginava o que era. Eu jogava bola, eu jogava na categoria de base do COF e tive essa oportunidade. Como eu vi que não ia vingar no futebol, né? Falei, alguma coisa tem que fazer, como no futebol. E graças a Deus tive essa oportunidade de começar como tradutor. No começo, claro, dificuldades. Tudo que a gente vai começar, dificuldades tem. Eu nem imaginava como que era ser um tradutor, né? Porque, ser sincero, eu imaginava, eu assistia o jogo da seleção japonesa. Na época era um francês o treinador. Então, eu olhava bastante a entrevista desse treinador e eu me inspirava muito nesse tradutor dele, né? O cara era fenomenal. Então, o que eu sempre tentava imaginar era aquilo lá. E através disso, passou 11 anos, acho. Fiquei 11 anos no COFO. Um tempão. Depois, rapaz, uma boa experiência. E durante esses 11 anos, fui percebendo que o meu sonho não era só ser tradutor, não era só estar ali dentro de campo, não é só ajudando os brasileiros em si. Eu queria algo mais para mim. E nesse algo mais um dia ser treinador ou auxiliar técnico. Em 2012 fiz meu curso lá no Brasil. Quando eu voltei de férias, aproveitei e fiquei lá pro Brasil e fiz meu curso de treinador. Mas continuei na batalha ali como tradutor, né? Esperando uma chance, uma oportunidade. E graças a Deus em 2013... né, tive uma oportunidade de ir para o Shimizu como auxiliar técnico e como tradutor. Na época, né, eles iam contratar um brasileiro e não tinha ninguém lá para dar um suporte para ele. Só que, como eu tinha amizade com o diretor, nessa época eu falei, só de tradutor eu não quero. Eu quero dar um passo a mais na minha carreira. E aí ele falou, não, Júlio, eu vou te dar essa oportunidade. Legal. E graças a Deus fiquei 2 anos, vivi, né, momentos bons ali no Shimizu. Depois disso acabei voltando pro Brasil, como você falou, também trabalhei como empresário, fiquei 10 anos lá no Brasil. E hoje, depois de muito tempo, sempre com vontade de voltar pro Japão, né, porque amo esse país, amo o futebol. Enfim, falei, cara, eu acho que pra mim, eu sou um cara que tem que trabalhar ali dentro de campo mesmo. E Deus abriu mais uma porta pra mim, graças a Deus, e hoje estou aí como auxiliar. E também, claro, temos brasileiros aqui como tradutor. E respondendo a sua pergunta, né?
Cara, dificuldades a gente tem. Qualquer profissão que você for trabalhar, tem a dificuldade. Hoje, trabalhando como auxiliar técnico, primeiro a dificuldade é de fazer os japoneses acreditar em você, né? No caso, em mim. Eles sabem da minha história, eles sabem que eu, né, comecei como tradutor, então é difícil, né? Hoje, por exemplo, na minha comissão técnica, a maioria deles são ex-jogadores. Tem ex-jogadores que jogaram 450 jogos na G-League. Então, queira ou não, eles têm uma bagagem. Então, você sente, às vezes, um pouquinho a resistência de alguns jogadores assim? Não, com certeza. Dá aquela credibilizada naquilo que você fala. Exatamente, com certeza. Claro que eles vão ouvir. Primeiro, a gente é estrangeiro. Não tem pra onde correr, né, irmão? A gente tá no país deles. Até eles acreditar, confiar em você, vai tempo. Mas aí que é da hora, né? Você fazer eles acreditar, confiar. E eu acredito verdade. Que é aí que eu consigo fazer dar o meu melhor, né? Nesse momento. Pô, que legal, que legal, que legal. Igual a gente, por exemplo, você ser auxiliar e ao mesmo tempo, assim, você ajudar os brasileiros, pra você eu acho que fica muito mais fácil que você já... Às vezes o técnico, aquilo que o técnico geralmente passa pro tradutor, você já sabe, já que vocês já fizeram a preleção antes, já tem mais ou menos uma ideia, já tá conversando ali com o técnico durante o jogo, e aí é aquela, né? Vai chamar quem? Precisamos disso, e agora aí ele já passou antes pra você, então pra você ficar, te poupa muito tempo que antes não... Igual você falou, na época do Kofo você não era, então às vezes tinha um tempinho a mais ali que passava pra você, pra depois você passar pros caras, mas agora você já consegue passar direto. Isso aí te ajuda mais, você percebe que ajuda mais no caso, o seu atleta, o jogador, o brasileiro a desempenhar melhor, tendo um intermediário que não é só um tradutor, mas que tá diretamente ali na comissão técnica ali. Com certeza, irmão, com certeza. Eu falo com os jogadores antes, quando a gente vai começar o ano, eu deixo claro para eles que um depende do outro aqui, né? Eu dependo deles, eles dependem de mim, e eu sempre deixo claro que talvez eu vou estar pouco tempo com eles. O porquê, eu explico o porquê. Porque, como eu sou da comissão, eu vou ficar mais tempo com o treinador ali na sala da comissão. E ali a gente vai escutar, né, vai entender o pensamento deles, vai escutar várias coisas, a gente vai planejar junto os treinos, enfim, a gente tendo essa informação, eu consigo chegar neles e falar, o treinador tá falando isso, a gente vai trabalhar isso, foquem nisso, porque vai ser importante para vocês. Então a gente dá para dar um suporte diferente, né? Diferente de, por exemplo, vou te dar um exemplo para você entender, quando eu era tradutor, só tradutor, a gente não ficava muito com a comissão, né? Queira ou não, tem essa distância né? Fica da comissão e dos staffs. Então, em alguns momentos, você entendeu o pensamento do treinador, ou o trabalho que ele quer fazer, só ali dentro de campo. Então, o treinador falava, você já traduzia. E hoje é diferente. Hoje eu tô mais com a comissão do que com os jogadores. Você tem um acesso a mais ali, né? Exatamente. Então, por isso que a confiança, né, entre eu e os jogadores é grande. Eles confiam muito em mim por conta disso, porque eu já chego e já dou a letra para eles. Isso é bom, isso é muito bom para os caras que chegam agora, então, né? Adaptação, tudo, né? Exatamente. E, claro, tem a minha experiência, né? Não comecei ontem, né? Não, já é 13 anos já trabalhando na G-League. É bastante. Então, tento passar sempre essa experiência. Já trabalhei com mais de 70 jogadores brasileiros. Muita gente. Essa experiência também, queira ou não conta, e eu sempre tento passar para eles, né? E é uma troca, né? Você aprende com eles também, eles aprendem com você. É muito legal isso daí. Com certeza, todo dia é um aprendizado. Eu sou um cara, eu sempre falo para eles, eu quero sucesso. Para onde eu passo, aonde eu tô, eu quero ter sucesso. Mas o meu sucesso depende muito deles. É o coletivo, né?
Exatamente. Depende muito do time. Uhum. Então, cara, eu cobro, eu sou chato, eles, né, eles sabem disso. Aonde eu passei, mesmo quando eu era tradutor, porque aqui, irmão, os jogadores, né, eles vão concordar. Queira ou não, comparado com o Brasil, a pressão é menos, Eu conversando com o né? pessoal, muitos relatam isso, né? Tem a pressão, mas Exatamente. ainda assim nem se compara ao nível de pressão no Brasil. É, exatamente. E também não é do jogador, é do ser humano. Você acaba se acomodando Uhum. e a hora que o ser humano se acomoda, as coisas não começam a caminhar do jeito que a gente imagina. A gente pensa, só que você acaba se acomodando, você esquece de fazer algumas coisas e a hora que Uhum. você vai ver, o tempo está passando, você não está rendendo. Então, queira ou não, eu sou chato Uhum. nessa questão, porque eu não deixo eles relaxar. Uhum. Se tá bem, pode ser melhor. Né? Se o time tá mal, os jogadores brasileiros têm que estar bem. Não Uhum. importa a situação do time, não importa se o passe não tá vindo, né, se é atacante ou se tá tomando gol. Cara, alguma coisa diferente a gente tem que fazer. Uhum. Não é só o jogador, eu também. Eu tenho que me aparecer. Legal. Legal. Porque a gente é diferente, né? Uhum. Não adianta. A gente não pode ser mais um. Uhum. Inclusive os jogadores, né? O pensamento de japonês hoje o jogador estrangeiro vem aqui para fazer a diferença. O que faz, né? Ainda mais É o que brasileiro, ainda mais faz. jogador brasileiro, na cabeça do japonês, todo jogador brasileiro ele tem que se destacar aqui no futebol japonês. É o que alguns esperam e outros já falam, não, tem que ser assim, é para isso que a gente tá trazendo os Exatamente. caras. Exatamente. Então, o ponto que o atleta brasileiro, se ele entender isso rápido, que ele tem que ser diferente, cara, ele vai conseguir o que ele quer. Ele vai ficar aqui por Consegue vários a anos. confiança dos caras, né? Exatamente. Mas dentro disso tem jogadores que demoram um pouco para perceber que ele tem que ser Uhum. diferente. Uhum. Aí o ano passa rápido, o tempo passa rápido, né? Uhum. Aqui no Japão. A hora que vai ver, já tá no final do ano, ele não conseguiu fazer o que ele queria, o futebol que ele queria, enfim. Aí alguns acabam voltando para o Brasil, né? Uhum. Outros acabam renovando, mas não faz uma renovação que ele queria, enfim. Uhum. Mas é legal, cara, é legal porque durante o ano você vai passando por várias fases. Não sei se você ia perguntar mais, mas falando um pouco dos atletas que eu vejo, né, Fica à vontade. Pode. trabalhando assim, né, eles têm várias fases, né? Uhum. Quando ele chega, talvez você ia querer fazer uma pergunta, pô, o que você acha qual a maior dificuldade dos atletas depois que chegam aqui, Isso. né? Cara, primeiramente eu acho que é essa diferença de futebol. É. Eles acostumarem com o futebol japonês. Eu conversando com o pessoal fala que a intensidade é muito maior. A Exatamente. velocidade, né? Muito dinâmico, né? A correria, né? E além, a parte física japonesa é muito boa. Exatamente. Teoria. Aí, assim, o jogador novo que chega, com certeza ele não vai estar se adaptado. Ele lá no Brasil é outro tipo de treinamento. Se o Uhum. jogador vem da Europa, é um pouco diferente a Europa. Mas se vem do Brasil, o cara sofre. E quando o cara sofre, ele não vai bem ali dentro de campo, ele vai achar que ele não sabe jogar bola. Uhum. O pessoal entra na mente dele, quer mudar o estilo dele, e nessa hora o cara acaba desanimando. É a famosa falta de confiança, né? A tal da confiança. Exatamente. Perde a confiança e chega no momento que eu falei, cara, eu acho que eu não consigo jogar aqui, não. Cara, parece que eu nunca joguei bola, é o que eles falam. Uhum. Parece que eu nunca joguei bola, cara. Eles olham assim, cara, como eu tô perdendo para aquele japonês ali. Não, tá tudo errado. Enfim, eles sofrem. Primeiro, eu acho que é essa fase. Uhum. Aí depois vem a fase da família, de adaptação. Uhum.
né? Ou muitos dos atletas também deixam a família lá no Brasil. Vem sozinho Aí primeiro, né? vem sozinho primeiro, aí tem questão da saudade, Uhum. né? Enfim, mas nessa hora entra o meu papel como tradutor, como pai, como amigo, como irmão, como auxiliar técnico. Uhum. Nessa hora a gente tem que entrar na mente dele e erguer o cara. Porque eu sempre falo para eles, essa oportunidade vocês não podem perder, não. É verdade, é É a verdade. oportunidade da vida de vocês, cara, e fazem de tudo para se aposentarem aqui, É verdade. né? Se for para sair, tem que sair para uma coisa melhor, Uhum. porque eu já falei com eles, né? Com vários, já vi vários saindo, se arrependendo, querendo voltar pro Japão, mas tem vezes que a oportunidade não bate duas Aí vezes na já sua passou, porta. né? Isso é Exatamente. cruel, isso é verdade. Cara, e o Japão, a liga japonesa tá crescendo muito, tá ficando muito boa. Eu conversando com Sim. o pessoal tá gostando muito. A maioria dos Uhum. jogadores que eu converso, assim, a gente troca ideia, conversa lá no Instagram, em outros lugares. O pessoal fala, olha, minha família também tá gostando do país, eu tô gostando Uhum. demais daqui, a organização, infraestrutura, estádio. Eu preciso me adaptar um pouquinho mais, mas eu quero ficar aqui. Se depender de mim, eu Sim. quero ficar aqui. E é bem realidade isso daí que você tá falando. Se o cara souber o jeito de chegar, ele fica. Ele consegue começar a jogar bem, consegue desempenhar bem e vira estrela aqui. Porque a Exatamente. torcida japonesa é muito carinhosa. Os caras são muito Sim. carinhosos. Por pouco tempo, assim, é muito fácil. Eu não acho que você vai entender melhor, você que tá dentro do clube. Acho Uhum. que pela falta de grandes jogadores, assim, midiático, né, Uhum. japoneses aqui dentro mesmo, porque os japoneses em si, eles são mais discretos. Então Sim. eles, até mesmo, às vezes, no jeito de comemorar gol, é uma coisa muito mais simples. E Sim. chega um brasileiro, que o nosso povo é mais caloroso, mais, né, Uhum. espalhafatoso, de conversar, de bagunçar e de sempre estar na internet também interagindo com a torcida, o pessoal abraça e já, com pouco tempo, coloca num status de ídolo, às vezes, do clube, né? Sim. Cara, eu já trabalhei com vários, né, jogadores que se tornaram, né, ídolo do clube. E é o que você falou mesmo. Se o cara entender realmente qual que é a função dele aqui no clube, o que ele tem que fazer, cara, o cara vai se aposentar aqui. Hoje, né, hoje a gente tem como exemplo, cara, não fugiu o nome do Canasal. O Patrick? O Patrick, exatamente. Me fugiu o nome. Patrick O Gol. Patrick. Olha, eu lembro até hoje. Eu viajei junto com ele, a gente voltando, né, eu voltando de férias pro Japão, e ele era o primeiro ano, a gente se encontrou lá em Dubai, eu falei, a gente se cumprimentou e tal, eu não esqueço até hoje. Eu falei, Patrick, faz de tudo para você se aposentar no Japão, porque você vai gostar, cara. É um país sensacional, é uma liga sensacional. E hoje a gente jogou um amistoso no começo do ano e ele falou que se lembrava Pô, que legal. dessa resenha. Aí eu falei, e hoje você tá aí ainda fazendo gol, tá na terceira, Tá né? aí firme e Mas forte, tá lá firme e metendo gol. forte lá. Exatamente, é isso, cara. Tem que se aposentar aqui, me veio pro Japão, faz de tudo para se aposentar. Que uma família, eu sei que tem dificuldades, né, na família Uhum. também, né, dependendo da cidade, não tem brasileiro, não tem escola brasileira, Vai ter um aí, clima também que não tá acostumado, isso, né? O exatamente, frio. mas você para pensar, aí você pensa, pô, lá no Brasil, perigoso, né, bem mais complicado, muito mais estresse, então, se o jogador, o atleta vem com essa mentalidade que ele vai encerrar a carreira aqui, Uhum. cara, o cara vai comer a bola, o cara vai dar a vida e acredito que ele vai bem. Se for parar pra pensar, é muito mais pró do que contra, né? Às vezes os contra são coisinhas assim que dá pra tolerar, né? O clima, uma hora tá na época de verão, outra um pouco tempo assim, Sim. né? A língua, o idioma, a família consegue se adaptar muito bem e depois quando se adapta é gostoso, depois é outra adaptação pra voltar quando tá aqui. Eu falo por mim, fui passear no Brasil uns tempinhos atrás, meu Deus, né?
Não, parece que eu tô em outro Não, país. Por mais que é meu país ali, sei falar sim, com todo mundo, entendo todo mundo. Aqui também entendo todo mundo, mas é diferente, né? Mas você chega lá é outra coisa. Eu já tô aqui há sim. mais de 20 anos, então aí você fica meio que, pô, tô em outro país. Você Ah, sente a diferença. hoje para você se adaptar aqui no Japão é bem mais fácil, né? Lá na antiga, lá quando eu comecei, pô, não tinha WhatsApp, não tinha, Uhum. né, as redes sociais, né? A gente tinha que, época que tinha que comprar um cartão para ligar lá Isso, pro isso, Brasil, isso mesmo, isso mesmo. né? Então hoje tem, né, o WhatsApp, consegue se ver. Então, saudade, queira ou não, lógico que tem, né? É diferente, mas a gente consegue levar, né? É, mas Então, dá pra matar bom tempo, dá pra ver, acompanhar o crescimento dessas outras coisas assim, tudo por internet. Hoje facilitou muita coisa. exatamente, irmão. Facilitou muito, é legal. Eu tava pensando esses dias aqui, falei, cara, o Japão tá crescendo, tem muito jogador japonês indo pra Europa, fazendo esse Sim, intercâmbio. Tem bastante clube também fazendo parcerias, né? O Marinos fazendo com o City, aí vem sim. o Omi agora tá com o grupo da Red Bull ali, tá crescendo, desenvolvendo. Estão fazendo ali. Acho que pode ser que mais pra frente aconteça alguns intercâmbios de jogadores europeus vindo pra cá também, entre Sim. outras coisas. Por que que você acha que o futebol japonês está sendo tão atraente? Por que que o futebol japonês está atraindo tanta visibilidade assim de fora? Cara, eu acho que é a questão do nível, né? Do nível japonês. Hoje você vê vários. Antigamente tinha dois, três só. Era Nakamura, era Kagawa, Uhum. Nakata, era poucos, né? Honda, Naquelas. em outros Bom, lugares. mas hoje em dia, cara, quantos jogadores, né, japoneses jogando fora? Eu, sinceramente, é o nível deles, é qualidade. Uhum. Você- Hoje você vê aqui o Japão comparado com lá no passado, tem muito mais jogador mais técnico, eles aprenderam a ter mais malícia, né? Isso. Técnico ele sempre foi, né? O jogador japonês sempre foi. Obediente, né? Ó, isso. E hoje o futebol é o sistema, né, do futebol tático, o sistema tático, né? Principalmente a Europa, né? Exige muito do jogador. E o jogador japonês nisso, eles são craques, né? Uhum. Hoje você pega uma categoria de base, eles já sabem, né, o que é ser eles sabem o que é um sistema tático, no caso. Uhum. Então, isso ajuda muito o atleta japonês. Eles vão já para a Europa já preparados, né? Fisicamente, tecnicamente eles já tinham, então hoje fisicamente também eles já estão preparados. Então por isso que a Europa tá vindo buscar esses atletas japoneses. Uhum. Eu coloco muito também essa evolução do futebol japonês na conta do Brasil, cara. Eu Ah, coloco com muito certeza. porque o primeiro lugar que eles foram buscar pra fazer esse intercâmbio aí, vamos supor, de passar tecnologia, né? Igual até Uhum. aqueles. O pessoal vai ver em outra fábrica pra saber como é que é, pra às vezes aprender, né? Foram buscar Sim, na nata lá, que é o Brasil. Já trouxeram ali o Zico, aí teve o Ramos e vai trazendo. Trouxe logo uns caras muito diferenciados mesmo, e aos poucos a gente foi vendo que eles foram aprimorando, eu acho que aprendendo muito com esse estilo de fazer sim. crescer. Por que que eu falo isso? Porque a gente já viu várias outras ligas fazendo o mesmo que a liga japonesa fez. Ou Uhum. tentando fazer. A gente viu uma liga chinesa muito forte, num Sim, passado um pouco recente. Muito dinheiro contratando, muito jogador, trazendo jogador de fora da Europa. Mas a liga não desenvolveu tanto. Não é sim. tão grande igual hoje uma J-League. A gente tá vendo Uhum. agora a Arábia Saudita fazendo a mesma coisa. Levando Sim, jogadores ainda de um calibre muito maior atualmente, né? Com o dinheiro dos árabes ali, o dinheiro infinito ali, traz ali, tá trazendo um monte de cara. sim, E teve o Dubai fazendo isso, aí o pessoal de outros lugares fazendo, do Catar. Só que não desenvolveu tanto igual aqui.
Aqui não foi na mesma proporção, assim, de valor, né? Trazendo um jogador muito caro, assim. Mas foi trazendo uns caras bem legais, pontuais, assim, que conseguiram desenvolver muito bem o futebol aqui. E isso daí teve um crescimento muito legal. É falado isso daí, pelo menos, é reconhecido isso no meio do pessoal da liga? Ou alguns ficam ainda meio assim, não querendo dar crédito porque é estrangeiro, porque é brasileiro, fala, não, foi um trabalho mais interno que fez isso. Sim. Cara, isso aí tem muito de geração, né? Acredito que esses atletas da geração de agora, eles têm um pouco de dificuldade para entender isso. A geração, por exemplo, hoje, esse ano eu faço 41, e alguns auxiliares que eu trabalho agora, vou dar um exemplo, um trabalhou no Kawasaki Frontale. Ele era volante, quem jogava lá na frente era Juninho, era Renatinho, então ele já sabia que os caras iam resolver para ele, então a função dele é o quê? Dar bola pros caras. Então, se desse a bola pros caras, os caras iam resolver, ia fazer gol, eles iam ganhar, ele ia dar assistência, isso ia ser bom para ele, para a carreira dele, ia ser bom para o clube. Então, por isso que eles respeitam muito os brasileiros. Eles têm um amor para os brasileiros, porque eles sabem que os brasileiros que vêm para cá, vêm para resolver. E hoje, eu sinto um pouco a diferença que essa geração de agora, assim, tem um pouco de dificuldade nessa questão. Eu não falo, talvez, lógico, em grandes clubes, igual Marinos, o Kashima, enfim, é diferente. Talvez os jogadores lá tenham outro pensamento. Então eu tô falando pelo clube que eu estou agora, é um clube, né, infelizmente, comparado com esses clubes, não é um clube grande, mas jogadores que tem poucas experiências em estar jogando, né, com jogadores assim de alto nível, né, que já foram artilheiro da G-League, enfim. Então eles sentem um pouco essa dificuldade de acreditar no cara, né? Mas como você falou, a partir do momento que o cara olha para esse jogador e ele acha que esse jogador tem um potencial e tem alguma coisa que dá para ele pegar para ele, aí esse jogador vai crescer junto também. Não só o atleta brasileiro, mas o atleta japonês também vai crescer junto, né? Em questão física, por exemplo, ano passado a gente tinha um jogador aqui que ele era o Wendel, ele era muito forte, era rápido, forte, e ele vivia na academia, ali sempre, depois do treino, ou em casa também. Teve jogadores que se inspirou nele, falou, não, eu tenho que ser igual a ele, eu quero ser igual a ele. Pô, Wendel, me ensina, como que faz isso, como faz aquilo, né? Isso é não legal. Só disso. Então, ali dentro de campo também, tem jogador que quer aprender a malícia. Então, cada jogador, né, tem a sua característica, e tem japoneses que querem aprender também, né? E por isso que eu acredito que o Japão cresceu muito também, foi por conta disso. É verdade. Desenvolveu por conta disso, em querer aprender, e olhar e tentar fazer, né? É verdade. Eu vi uma entrevista do Zico, bem recente, ele falando, cara, o futebol japonês é muito bom, os jogadores são muito bons. Teve a época que ele era treinador, ele falava que o pessoal não tinha malícia, né? Ele falou, agora tá evoluindo. Então, a margem de crescimento aqui é exponencial, é muito grande. Tem muita coisa ainda para desenvolver e para crescer. Então, falando nisso, vai mudar o calendário, né? Exatamente. O a partir do ano calendário que agora vem, vai ficar também igual vai da ajudar Europa. mais, né? Exatamente. A intenção deles de ter mudado isso para ficar igual à Europa, para quê? Para jogador, atleta japonês ter mais oportunidade de jogar fora, né? No intercâmbio, né? Tá tudo igual, assim, não ficar aquela bagunça de meia temporada, já chegar de igual para igual. Se é contratado, sai no início da temporada, não é igual do Brasil, né? Os caras Exatamente. Acaba em dezembro, os caras estão tudo quebrados, chega lá na Europa para ainda disputar vaga lá e conseguir tentar um lugarzinho no time. O cara voando no meio da temporada. Exatamente, irmão. Acho que vai facilitar mais, né? Porque no calendário de agora, poucos
né, atletas não saem porque tá no meio de contrato, né? Uhum. Então, nessa questão tem as cláusulas de contrato, ou até tem uma multa alta, enfim. Mudando o calendário, isso vai facilitar, né? Talvez o jogador vai estar no final de contrato, ele já consegue sair sem multa. Então, tudo isso envolve também, né? Igual eu falei, tudo isso vai alavancar o crescimento da liga, né? Vai fazer com que a Exatamente. liga fique também mais atrativa, atraente, né? Eu tenho Exatamente. um pessoal que eu converso lá do Brasil, que eles gostam do futebol japonês. Eu falo, mas Uhum. como que vocês se interessaram, né? Porque é difícil ter transmissão pra ele. Ele falou, Sim. não, agora a liga também tá começando a fazer transmissão no YouTube internacional do jogo, então a gente consegue ver alguns jogos. Eu falei, legal, cara, muito legal a liga japonesa priorizar isso daí, né? Essa internacionalização da marca, porque é igual a gente tava conversando aqui antes, japonês é muito cabeça fechadinha também, às vezes, pra essas coisas, né? De internet, de internacionalizar, de exportar, mas agora estão conseguindo e isso daí só vai ajudar mais os clubes, vocês e o restante do time, porque vai atrair a atenção da galera, do pessoal, tudo, e isso daí vai desenvolver mais o futebol. Você tem a vontade de não ficar só como auxiliar, de mais pra frente aí fazer esse up de direção de clube? Eu imaginei mesmo. Eu já tive mais essa vontade de um dia ser, né, treinador. Uhum. Hoje eu tô bem pé no chão. Eu acho que é uma função bem difícil, complicada. Acredito que eu tenho que estudar mais. Uhum. Ainda não é o momento de eu chegar e falar, não, quero ser treinador. Eu acho que não chegou ainda esse momento. Ainda não tenho essa capacidade ainda. Mas na teoria, nos papéis, você pode. O seu curso já te proporciona a dirigir um clube, a treinar. Aqui no Japão, não. Infelizmente, não. Eu teria que ter uma experiência lá no Brasil, né? Acho que de dirigir um clube da Série A. Aí sim, depois eu poderia estar dirigindo um clube aqui no Japão. Então, tem essa dificuldade, né? De licença, então tem essa questão. Isso. O curso tem essa precisa... questão. Não é só por causa que você tem a licença lá no Brasil que você já pode ser treinador aqui. Não. Lá você tem que dirigir um clube da Série A lá para poder mesmo dirigindo um clube aqui. Por exemplo, mesmo uma pessoa pegue uma experiência legal como auxiliar, como outras coisas assim no clube, não pode, mesmo tendo a licença. Não pode. Inclusive já teve um caso aqui no Japão, né, de 2 brasileiros, que ele tinha a licença, eu não lembro se ele tinha daqui do Japão. Não, do Japão ele não tinha, ele tinha lá do Brasil. Só que ele foi treinador do Gamba, o Wagner Lopes. Uhum. Ele foi contratado para ser como treinador, só que com essa lei atrapalhou ele não poderia treinar. Né, não poderia treinar. Então no dia de jogo ele era registrado como auxiliar. Nossa. E o auxiliar dele que era o registrado como treinador. Uhum. Por conta disso, o auxiliar tinha experiência em dirigir clube lá no Brasil e ele não tinha. Então acredito que a regra... deu pra fazer esse malabarismo aí pra... Exato, mas é complicado, né, cara? Não dá certo. Né? Não adianta. Pô, tem que estudar e correr. Se a pessoa tem esse sonho mesmo, tem que ir lá pro Brasil, tem que batalhar lá, que não é nada fácil, né? Nossa, que estranho, né? Por isso, irmão, que eu não sinto vontade. Ou eu começo a tirar minha licença aqui desde o zero aqui, né? Aqui no Japão, e faço minha licença aqui. E também outro problemão, é puxado? Ou é mais tranquilo se você pensar desse lado? Você sabe como é japonês, né? Imagina, eles são, não é fácil não. Você tem que sair do país, tem que, né, fazer vários cursos também, né? Não é só esse do futebol, né? Parece que tem que fazer outros tipos de curso, eu não sei te falar exato, mas... Não, mas eu imagino, aqui é aqui é o país das licenças aqui. Exatamente. Não, irmão, mas tem que ser assim mesmo. Não, é bom. É uma profissão que, tipo, não pode qualquer um tá ali.
pô, quero ser treinador de futebol. Ah, então vou lá fazer a licença, tal. Não é assim, né? Uhum. Então, por isso que eu falo, ainda não chegou esse momento, Uhum. não penso. Primeiro, tem que ralar muito ainda como auxiliar, aprender muito, ter mais experiências, né? Queira ou não, quando eu estava no Chimizo, beleza, cheguei num patamar, e depois eu dei um passo para trás. Acredito que hoje eu dei um passo para trás para dar dois para frente, Uhum. É verdade, é verdade. né? Então, meu sonho, claro, é um dia trabalhar em um clube grande. Uhum. Não vou parar por aqui, não. Hoje estou caminhando aos poucos, um passo de cada vez, Ah, é bom. estudando bastante, Ah, que pegando da hora. experiência, e no momento certo eu acredito que vai acontecer, Ah, faz parte, vai aprendendo, aprende muita coisa. Às né? vezes é igual fala, é igual aprender a tocar música num violão, num instrumento um pouquinho mais difícil. Quando você pega um bonitão, aquele top, você manda bala. Você vai Exatamente, saber irmão. tudinho, o passo a passo, sem nenhum problema. Então, vai É, aprendendo aí. Às vezes vai ter e, ne- as e nesse quebradinhas, né? ramo, sim. E nessa vida, irmão, você vai conhecendo várias pessoas, né? E eu sempre dei muita importância para isso. Uhum, Amizades, pessoas que lá no passado, né, hoje a comissão nossa aqui é feita de tudo de ex-jogadores da época lá de COFO, hum, 2003, uhum. 2004, 2005. É, então você tem já conhece bem os E- caras, assim. Exatamente, todo mundo se conhece, todo mundo trabalhou junto, fizemos histórias juntos, então, através disso lá atrás, que hoje eu tive essa oportunidade, o treinador me deu essa oportunidade, né? E a gente já tinha amizade, depois de 15 anos, a gente se falou, não, Júlio, preciso de um cara igual você. Uhum, Opa, bora lá, também quero trabalhar com você pela nossa amizade, também quero crescer. Então, as coisas vão acontecendo, né? uhum, As coisas vão acontecendo, a gente vai conhecendo várias pessoas. Então, eu sempre falo para todo mundo, dê importância para isso. uhum, Faça o seu melhor, igual eu falei, cara, por onde eu passo, eu quero ter sucesso, então eu não me acomodo, sempre tento, né, estudar, aprender, e assim, creio que daqui para frente também, coisas boas uhum. vão vir, se Deus quiser, Amém, a amém, vai gente sim. Você, por ser brasileiro, ser sanguíneo, assim, você consegue passar pros caras, pelo menos da sua comissão, eles percebem essa vontade de vencer e eles também ficam, às vezes, pilhados. Porque a gente sabe que o japonês, ele é mais frio, né? uhum, Tipo, perdeu, tem aquele jeitão, ah, perdemos, né? Mas competimos, gambatené, mas não sei o sim, quê, né? sim, Brasileiro não, pô, não pode perder assim, não, no último minuto, exatamente, com um golzinho assim, a gente tem que você consegue, por exemplo, os caras conseguem ver isso em você? Você já notou que, por exemplo, com o tempo que vocês já estão, alguns já pegaram isso de você, mesmo só sim. pela convivência? Ou até mesmo você pegou alguma coisa deles por convivência, assim, e adequou no seu jeito? Sim, cara, eu sou um cara muito. Eu gosto de motivar muitas pessoas, sou um cara motivador mesmo. Uhum, Qualquer momento ali, os caras. Aqui os japoneses falam paixão, né? uhum, Paixão. é. Eu tenho uma paixão no que eu faço e eu tento mostrar isso. Então, ali dentro de jogo, dentro dos treinos, cara, eu sou o cara que mais grito, eu sou o cara que mais vibro. Quando a gente perde, eu sou o cara que mais fica chateado. E eles veem muito isso em mim. De vez em quando eles chegam, calma, Júlio, calma. Fala, calma, Janai. Não é calma não, pô. Infelizmente agora a gente, né, o clube aqui, a gente não tá no momento bom, Uhum, né? E a gente tá sofrendo bastante com isso, apesar de estar demonstrando um bom futebol, só que o resultado não tá vindo. E esses dias, esses jogos passados aí, teve um jogo ali que no final do jogo eu não me aguentei. Cheguei na comissão, eu falei, cara, a gente não pode aceitar isso não. Olha um pro outro, olha a comissão que a gente tem. A gente pode muito mais que isso. Vamos acordar, vamos correr atrás. Os jogadores estão correndo até o final. E nós? O que a gente pode fazer de melhor? E aí, cara, eu tenho família. E o que eu vou falar pra minha família? De novo, perdi?
né? E aí se torna aquela semana chata. Eu falei, cara, não vamos aceitar isso não. E, pedir a palavra pro treinador, eu posso falar tal. Nessas horas é emoção, né? Uhum. Principalmente quando toca família, eu sou muito de família, né? Então, quando toca, fala em família, assim, eles são mais frios. São, o Mas jeitão, né? eles não têm disso, né? Você pode falar o que for ali, eles são mais frios, mas nessa hora eu acredito que eu consegui tocar no coração deles. Uhum. Porque é aquilo, cara, a gente não pode se contentar com isso, não, porque a gente tem. Se hoje a gente tá num clube, né, que não é um clube grande, cara, amanhã a gente pode estar num clube grande. É só a gente querer. Uhum. Dependemos, lógico, de resultado, mas se a gente quer estar, você tem que imaginar e você tem que batalhar para conseguir isso. Então, muitos deles, japoneses, tô ganhando, tá bom para mim ganhando o que eu tô ganhando, tem minha vidinha aqui, minha família aqui, mando meus filhos pra escola. Falo, cara, não é isso não. Tem gente que tá tendo vida melhor aí, a gente pode ter essa vida melhor. É o que eu sinto bastante. Eu sinto bastante japonês, a conformidade deles, né? Exatamente. Com o simples, né? Por exemplo, se tá bom aqui pra mim, eu não vou me arriscar, porque eu não quero perder isso aqui. Eles não gostam de colocar muito, sair da zona do conforto, né? Exatamente. E essa é uma dificuldade minha também, né, cara? Porque queira ou não, tem 40 anos. Aí você pega os caras mais velhos, a comissão, tem uns que é mais velho que eu. E eles aqui no Japão tem muito disso, mais novo, mais velho, né? É verdade. Uhum. Porém, cara, como eu tenho, né, essa confiança deles, qualquer momento eu tô falando, tô dando minha opinião. Se eu tô errado, eu peço desculpa. Se eu tô certo, eu acredito que eles concordam comigo. Então, uma coisa que eu sempre falo com os auxiliares que trabalham comigo, a gente não pode deixar brecha para os outros falarem de nós. Uhum. A partir do momento que a gente deixa a brecha, isso daí envolve desconfiança. Uhum. Então, o auxiliar tem que ser firme. Até no ponto do tradutor também. Você tem que ser firme no que você tá falando. Uhum. Senão, o cara vai falar, para, Júlio, tá falando o quê, pô? Subiar, né? Daquela... Exatamente. Então, irmão, você tem que ser firme, você tem que ter confiança no que você tá falando e fazer o negócio acontecer, irmão. Uhum. E é assim que eu tento ser, e graças a Deus, né, a gente dá certo. E por isso que eu tô aqui até agora, né? É uma profissão, cara, tradutor, igual na outra entrevista, você fez a entrevista com o Luiz. Uhum. Cara, é uma puta de uma profissão que tem que ser mais valorizada aqui no verdade, Japão. tem mesmo. E nos clubes. Uhum. Muitos dos clubes ainda não dá importância. E acredito que é uma função mais importante para o jogador estrangeiro se dar bem. É verdade. Né? Igual eu falei, eu lembro que eu falei com o Luiz, que vocês passam, além de ser colegas de trabalho, muitas das vezes vocês precisam fazer algumas outras coisinhas a mais para ajudar o cara a focar 100% no clube e entregar o melhor pro clube, que às vezes o clube não reconhece isso, não valoriza isso daí. Precisa valorizar essa parte. Não, começou a mudar, irmão. Não vou mentir que eles não valorizam. Começou a mudar. Comparado na época lá que eu comecei. Sim. Agora, mudou muito. Evolução mudou muito bem grande, né? Exatamente. Eu acredito que os que estão agora na G-League é os caras que têm capacidade mesmo de estar fazendo esse trabalho. Ainda, lógico, né? Tem alguns que ainda tem que ter mais experiência. Uhum. Mas é uma profissão que, se fosse mais valorizada, cara, eu acho que o próprio tradutor ia trabalhar com mais vontade. Isso ele poderia dar mais resultado e ia ser bom para todo mundo, para o clube, para o jogador, atleta, enfim. Eu acredito nisso. Você participa aí na parte de contratações? É passado para você, tipo, você como brasileiro, você falou, o Júlio, dá uma olhada lá no Brasil, como é que tá? Se tem algum jogador lá que dá pra gente contar com a gente pode ir atrás. Eles usam isso daí de você? O fato de você conhecer mais o mercado brasileiro pra dar aquela sondada, ou não pensam tanto assim? É mais você que vai mesmo tomar frente e fala, pô, eu vi algum jogador assim, tal. Será que não dá pra nós talvez chamar ele, investir, procurar? Cara, eu acho que isso daí existe uma barreira, né? Então,
primeiramente, cada um tem que se respeitar, cada um na sua função, né? E aqui, como eu te falei, como eu tenho essa amizade com o treinador, né, ele confia muito em mim, ele vem me pedir sim um conselho, me mostra o que você acha desse jogador e tal. Só que eu deixei desde o começo claro para ele que eu não quero me envolver muito nisso. Por respeito, né, a ele, por respeito aos diretores, não quero passar em cima de ninguém. E também isso daí é uma responsabilidade, né, irmão? É verdade. E às vezes... É uma responsabilidade a mais, que talvez eu não preciso. Beleza, se eu indicar ou falar, não, é bom jogador e der certo, cara, beleza, mas e se não der? Aí a responsabilidade, claro que também vai ser minha, eu não vou me sentir bem. Então, desde o começo eu deixei claro, se ele precisar, se o treinador chegar em mim, Júlio, o que você acha? Pô, vou analisar, vou ver, vou dar minha opinião, porém a palavra final sempre deixei claro que tem que ser deles. Não pode ser a minha. E eu penso dessa forma. Mas tá certo, é verdade, porque às vezes pode ser que do jeito deles de querer culpar, achar um culpado, né? Às vezes pode falar, pô, esse cara não rendeu. A indicação do Júlio, olha lá. Exatamente. Tem muito disso. E aí, às vezes, acaba assim, que é igual você falou, né? Pega uma coisa a mais, além daquilo que já era pra você fazer, uma função a mais. Exatamente. E aí é uma dor de cabeça a mais. Eu falo, como eu trabalhei com isso já, né? Ele sabe que eu trabalhei com isso, então a gente dá pra opinar, né? A gente sabe os jogadores que pode dar certo ou não aqui, né? Então, a gente fala os pontos bons e os pontos ruins. Fora de campo é difícil, você não sabe o que o jogador faz, ou como que é, né? Então, nisso não dá pra opinar, mas você vendo 2, 3 jogos do atleta, você já consegue ver qual que é o estilo dele, será que ele vai se dar bem aqui no nosso futebol, né? No futebol que o treinador quer implantar ou não. Enfim, a gente consegue opinar, mas eu prefiro ficar um pouco assim, de escanteio nisso, em vez de tá ali e opinar, sabe? Que legal. Na sua carreira aí já de auxiliar, de tradutor, de empresário também, você pegou muito mais jogadores que dava trabalho ou mais jogador que é ponta firme, conseguia jogar bem, ouvia mais? Qual foi a porcentagem assim que você teve? Cara, eu sou um cara que acho que nessa questão eu tive sorte, porque é mais jogadores ponta firme do que jogadores assim. Trabalho com todos dão. Todos dão. Eu falo, principalmente quando ele imagina uma coisa e ele não consegue fazer o que ele imagina, que ele achava que era, né? Quando as coisas começam a dar errado ali dentro de campo para ele, então o mal de ser humano é achar algum culpado. Mas, cara, eu nunca falar que eu tive problema assim com algum jogador assim, cara, graças a Deus, sempre fui aberto, sempre, né, eu deixei claro para eles que o sucesso deles é o meu sucesso. Então, se ele estiver bem, eu vou estar bem, com muito respeito, sempre opinando. E aquilo, né, cara? Igual eu já te falei, você tem que fazer os caras confiar, acreditar em você. A partir do momento que os caras acreditou em você, irmão, já era, o negócio flui. O cara vai te ouvir, o cara vai te respeitar. É verdade. Isso daí mesmo, quando eu comecei lá com 17 para 18 anos também, eu já tinha uma cabeça diferente. Lógico, no começo, né, a gente não tem uma experiência, né? E com 17, 18 anos, você vai trabalhar com jogadores mais velhos que você, né? No começo, lógico, é sofrido. É sofrido. Mas você vai pegando a experiência, você vai começando a ver as coisas diferentes e você vai, como eu posso te dizer, se encaixando no modo de trabalho teu, né? Então, a partir do momento que eu coloquei na minha cabeça o meu modo de trabalhar, e aí o meu desafio é fazer eles acreditar em mim e trabalhar da forma que eu acho que vai dar certo. Então, os jogadores que chegam aqui novo, eu conto uma história para eles. Eu falo, posso contar, vou pegar um livro, posso contar uma história para vocês? Eu conto a minha história. Pô, trabalhei com mais de 70 jogadores, tinha jogador assim, assim, assado, tinha jogador assim, assado. E aí, qual caminho você vai querer?
mais difícil ou mais fácil? Eu tô aqui para tornar a sua carreira mais fácil. Eu vou fazer de tudo, irmão. Eu vou fazer de tudo. Você precisou de mim, eu vou estar aqui, Júlio. Cara, tem como fazer isso? Tô. No momento difícil, se eu precisar discutir com os caras do clube, se eu achar que o jogador tá certo, né? Se eu ver que eu consigo defender ele, eu vou defender ele. Por quê? Eu sou brasileiro, cara. Aí essa semana mesmo eu falei, 40 atletas japoneses contra 3, 4 brasileiros. É verdade. Então, se a gente não se ajudar aqui, irmão, quem que vai ajudar a gente? Então, eu acho que essa é uma coisa diferente minha. Que quando eu vejo que eles estão errados, cara, eu vou chegar neles e falar, não, tá errado, irmão. Aqui funciona dessa forma, assim, assado, você tá fazendo assim. Você quer continuar? Beleza, é uma decisão tua. Só que eu acho que você tá indo para um caminho mais longo. Então, escuta a voz da experiência. É verdade. Hoje eu consigo falar isso, né? No começo não dava, não. Agora já... Não dava. Hoje é a primeira coisa, irmão, escuta a voz da experiência. Se depois eu tiver errado, você achar que eu tô errado, você fez da tua forma. Não, Júlio, aí você tá errado, você pode vir falar. Eu vou te pedir desculpa, eu vou falar, não, você tá certo, irmão. Pô, você fez do teu jeito, deu certo. Só que, cara, é experiência, né, irmão? Você não é me achando, né? Mas eu sei o que dá certo e o que dá errado. Igual você falou, você já trabalhou com muita gente, muito perfil de pessoa, você conseguiu já ver aí qual é o perfil que dá certo, que tem mais possibilidade de sucesso, e qual é o perfil que não vai dar certo. E além do fato de você também estar vivendo isso também da mesma forma, você fala, pô, eu fiz isso, não deu certo, mas eu fiz isso, deu certo, tá dando certo. E é compartilhar a experiência. Mas tem gente também que não gosta de ouvir. Tem gente que fica, né, falar, esse cara não tá achando que eu sou capaz. Não, às vezes é só querendo ajudar mesmo, cara, né? Exatamente, não. Aí você vai chegar nesse nível quando você tem confiança, né? Ele confia em mim e eu confio nele. Aí você pode, por exemplo, hoje eu chego nos brasileiros, irmão, tá difícil? Tá. Cara, posso te mostrar um vídeo? Sim, eu monto todo um vídeo para ele, tudo dos treinos, pego os lances dos treinos, o que você tá fazendo aqui. Por que você não faz assim? Você sabe que o treinador não gosta disso, você sabe que o treinador quer que você faz isso. Aí agora aí vai de você agora. Né? Pô, eu faço esse trabalho, entendeu? Depois do jogo, eu pego as coisas que ele fez de boa, cara, sensacional, continua fazendo. Só que você também tá falhando nisso. Então hoje o trabalho diferenciado que eu faço, acredito que é esse. Eu consigo que legal. Fazer essa análise para eles. Pô, que legal. Que legal. E através do quê? Eu tô ali com a comissão. O treinador toda hora tá falando. Eu sei que o treinador tá falando. Então, lógico, tem coisas que eu posso chegar no jogador e falar, tem coisas que não. Aí é saber dosar, né? Cara, que legal. Pra mim, assim, ouvindo você falar, pra mim é algo muito bom. Né? Sim. Tipo, pra minha cabeça, vamos lá. E se eu fosse um jogador e pudesse trabalhar com um cara como você, seria perfeito. Se eu viesse do Brasil, pra mim sabe? Mas aí também entendo, às vezes, os caras que estão com a cabeça já ruim, esse negócio de confiança, aí pesa muita coisa. É saber conversar, irmão. Não adianta. Não adianta você querer chegar seco assim e falar, irmão, olha isso aqui, olha, tem que fazer isso e isso. Não é assim que funciona. Primeiro você vai entrar na mente dele, né? Você vai contar uma história, vai contar uma história triste, aí depois você conta uma história boa, aí se você se sentir à vontade, confiante, aí você pega e mostra pra ele. Mas é aquilo que você falou, né? O cara vai dar a liberdade pra você falar, você não chega invadindo o espaço dele já, não empurrando, mas eu entendi, acho muito legal esse tipo de trabalho que você faz. Acredito que muitos atletas gostam demais por causa disso daí, porque tem essa possibilidade, né, de estar trabalhando também, de desenvolver, evoluir mais, assim, no clube. Tem atleta hoje que paga para o analista fazer isso pra ele. Isso, porque aqui no Japão, é isso que eu tava falando, né? Não é mesmo a infraestrutura, pelo menos assim, de gramado, estádio, a qualidade é perfeita, mas já no nível de staff, assim, comparado até um clube de Série B do Brasil, é menor. Sim, com certeza. É menos preparado, né? Sim, ele não tem experiência. Isso. Eles não sabem, por exemplo, o analista, ele não sabe realmente qual que é a função de um analista. Eles têm aqueles padrão deles. E eles seguem aqueles padrão deles, entendeu? Se a gente falar,
faz isso daqui, se sair um pouco dos padrão deles, aí ou eles vão fazer cara feia, ou eles vão fazer, mas vai demorar. Até aceitar, né? Até incorporar. Exatamente. Eu tava vendo um fisioterapeuta, cara, e a gente tava trocando ideia, conversando, ele falou, pô, irmão, trabalhar aqui, você ser fisioterapeuta, você tem que ter muito, a palavra que eu falo, você tem que ter muito saco, você tem que ter muita paciência mesmo, porque às vezes um jogador se lesiona e você quer trabalhar com ele, mas o médico deu aquela instrução... Exatamente. E aí você não pode, então se você faz o médico do clube já vem, não, isso vai piorar, mas você sabe que você já tem uma bagagem a mais, já trabalhou no outro clube, você sabe que isso vai ser bom, mas aqui eles não aceitam. Exatamente, irmão, mas então é difícil essa questão aí. É um desafio, pra todo mundo é um desafio, né? Você viu, o fisioterapeuta também tem um desafio dele, tem as dificuldades deles e todo mundo vai passar, não tem jeito, irmão. É saber lidar com isso. É saber, por exemplo, se o jogador realmente confia no fisioterapeuta, ele vai falar, cara, a gente não vai fazer aqui, mas vamos fazer depois escondido. Porque eu sei que você vai me recuperar. Então, aí ele já ganhou o atleta, entendeu? Se acontecer isso. Lógico que não tô falando para todos fazer isso, né? Você tá saindo fora do clube. Mas se realmente tem essa confiança, se o cara confia em você, cara, ele vai fazer de tudo para você fazer esse bem pra ele, né? Os brasileiros já vêm com a cabeça mais assim, né? Tipo, o jogador também em preparo, igual você falou do Wendel, que ele se preparava mais fisicamente, tinha uns caras que via. Eu acompanho o rapaz lá que ele faz como que fala? O recovery, né? Como que fala? O regenerativo dos caras, a massagem, a liberação miofascial, que você não vê tão comum assim os japoneses fazendo, pelo menos daqui. E a maioria dos japoneses que você vê meio que já falando sobre isso, estão fora do Japão. Saíram, tiveram uma mentalidade, a chavinha mudada porque foram pra Europa, foram jogar na Bélgica, na França, na Inglaterra, na Espanha, na Alemanha, que exporta muito japonês, né? Traz muito jogador japonês. A Alemanha tem. E os caras lá mexem muito com isso, né? Exatamente, irmão. Cara, envolve muita coisa, né? Igual essa questão da massagem, né, irmão? Aqui os jogadores sempre me falam, parece que os caras não gostam da gente, pô. Para japonês eles faz 1 hora de massagem pra gente, 20 minutos. Então, cara, é isso, irmão. Eles têm esses desafios, entendeu? Esses estresses aí do dia a dia que isso daí pra eles também acaba prejudicando um pouco dentro de campo ali. É chato, essa né? Confiança. Então. Aí eles buscam, né, igual esse parceiro aí, que, faz um trabalho bacana, né? É verdade. Cara, tem que fazer fora do clube, né? Infelizmente, né? Se não tem dentro do clube, você vai procurar fora do clube. Porque os caras, a forma de trabalho dos caras, o corpo deles tem que trabalhar, tem que melhorar, fazer isso e aquilo. Fazem de tudo. Hoje em dia tem tanta tecnologia, mas às vezes tem, igual você falou, aqui o Japão nessa parte não acompanha. E não é só de esportivo, mas nacionalmente também, pra tratar essas coisas. Eu falo, eu tenho tive uma lesão no joelho pra tratar, eu praticamente me tratei sozinho com o YouTube. Porque não consegui. Eu fui no médico, falou, não, vamos só fazer Taiso. Faz um Taiso em casa. Falei, pô, mas não dá, eu preciso de fisioterapia. Não, Kankenai, não precisa ir a Nai. Falei, poxa vida. Aí eu fui no YouTube, fui lá e pesquisei. Eu coloquei lá, lesão da patela, isso aqui, músculo patela. Como é que faz? Aí o cara falou, tem que fazer a fisioterapia, isso. Aí eu falei, vou na academia e fiz, e melhorei, sozinho, fazendo isso daí. Falo isso com orgulho? Não falo, porque eu quero, né, um bom trabalho aqui dos médicos aqui, dos fisioterapeutas. Mas a gente vê essa questão de evolução, o Japão fica devendo um pouco nisso aí no material humano, né? Não, com certeza, irmão. A gente, né, uma coisa até engraçada, né, que eu sempre... Eu fico rindo nessas situações, quando o atleta chega com lesão, ou até quando a gente vai no hospital, né, tá com gripe ou tal, meu filho, os médicos perguntam pra você, o que você quer fazer? Tipo, o que eu quero fazer? Você é o médico, você que tem que falar que eu tenho que fazer, né? Não o que eu quero fazer. E às vezes ele fica bravo, às vezes
tá acostumado já a É, ter alguma coisa, você fala, não, eu quero fazer um Retogame, manda aí um raio-x, quero fazer um raio-x. Não, mas não precisa. Eu falo, não, mas eu quero fazer pra eu ter certeza do que eu tenho, o que eu não tenho. exatamente. Não, você não pode contrariar eles. Se contrariar eles, né? Falta de educação, falta de respeito, não sei o quê. Mas, cara, é essas coisas que é um pouco diferente. A cultura, né? É diferente, não Isso, adianta. é cultura É, japonesa, né? é, E é aos diferente. poucos eu tenho visto, percebido também que essa questão cultural tá mudando, mas tá indo um passo muito lento ainda. Ah, É muito é difícil, devagar. irmão. Não adianta, não adianta. Não adianta eu querer mudar a cultura deles, Não que vai, né? não vai, irmão. Isso daí eu desisti, vou ser sincero com Uhum, você. Não adianta. Lá no Chimizo a gente teve uma experiência também, né, bacana, porque o treinador era americano. hum, E ele, cara, ele não aceitava essa cultura japonesa, dos jogadores japoneses. Ele achava, não, é um absurdo, é um absurdo. E vai falar pra ele que não adiantava ele querer bater de frente com os caras, querer mudar a cultura. Ele não aceitava. Aí se torna né, uma coisa chata, né? Fica aquela queda de braço, né? Fica meio ruim assim, né? Exatamente. Então, cultura não tem como. É do passado, você não pode. Você tem que se adaptar com eles, Uhum. na cultura deles. A gente está no país deles, né? Então, vamos se adaptar. Você não vai concordar? Beleza, deixa passar, entendeu? Tem que, Finge infelizmente, que não tá algumas coisas vendo. tem que relevar, né? Tem que. Exato, finge que não aconteceu, finge que não tá vendo e boa. É importante a gente estar bem e bora lá, É ser ver- feliz, Mas né? é verdade. Senão esquenta a cabeça demais à toa. É fogo, Exatamente. esses negócios é difícil. Mas é difícil, é difícil. Negócio que você falou, Uhum. às vezes é um cara que treina, gosta de isso, gosta de ver o certinho, entre aspas, assim, do futebol e não tá vendo, deve se sentir incomodado, deve ser difícil também pra falar, pô, deixa isso passar. Fala, não, mas eu quero que os caras melhorem pro bem deles, e aí. Aham. Não adianta, irmão, não adianta. É a cultura deles. Uhum. Pode, eles. É japonês, eles vão tentar mudar, né? Não é que eles ignoravam 100%. Eles tentavam, só que no final das contas chegava uma hora que eles falavam: não, para, aí é nosso jeito e pronto, acabou. É Aí a gente tem verdade. que aceitar. Não, mas é verdade mesmo. Esse negócio é complicado de mexer em cultura, de jeito de japonês. Mas mudando de assunto, de todos os jogadores que você viu aí já passaram pela sua mão ou você acompanhou, qual foi o que você mais notou de destaque? Você falou, pô, esse japonês ou esse cara aqui é diferenciado, tem um trato com a bola mais refinado assim mesmo. Mais do que eu imaginei, ou mais do que eu já vi até hoje. Você Fala pode ser. japonês? Japonês ou Japonês, brasileiro? ou tanto faz. Cita aí os que Aham. você mais viu, que você ficou impressionado com a qualidade toda. Você falou, pô, o cara é bom mesmo. O jeito, só o domínio orientado dele já demonstra isso. Cara, eu acho que não tecnicamente falando de brasileiro assim, né? Não tecnicamente, mas a vontade de vencer. Eu vou te contar uma história que aconteceu lá no COF em 2004. Uhum. 2004 a gente estava em 14º, tipo, começo do campeonato, sem expectativa nenhuma de, né, subir. Aí no meio do ano chegou o Baré. Na época o Baré jogava no Omiya, ele veio de empréstimo do Omiya. É. E eu lembro que a primeira entrevista dele, ele falou: eu vou subir esse time, eu vou ser artilheiro e vou subir esse time para a primeira divisão. Cara, eu olhei para ele assim, rapaz, um cofinho, né? Time pequeno, né? Sem estrutura nenhuma. Falei, pô, Baré, subir para a primeira divisão. Bora lá, vamos ver o que vai dar, né? E realmente, cara, ele foi artilheiro, ele subiu o time nesse ano. A gente foi para repescagem, ganhamos do Cachoeira Race na repescagem. Uhum. Foi um ano que ele fez nessa repescagem, um jogo em casa e um jogo fora. Ele fez 7 gols. Caramba. Dois gols Não, um gol no primeiro jogo em casa e 6 fora. Caramba. Exatamente. Então ele é um cara que, tipo, me marcou muito, né? Lógico, pela amizade que a gente teve, pela história que a gente teve, né? Mas pela essa vontade de querer vencer. O jeitão Tá? de mexeu no clube mesmo. Exatamente. O cara chegou num clube sem estrutura nenhuma,
só que o cara chegou decidido que ele ia ser o artilheiro e que ele ia subir o time. Então, cara, essa história eu conto para todos os brasileiros, entendeu? Todos. E que é essa vontade que todos têm que ter mesmo, de querer vencer, querer ficar no Japão, querer vencer na vida. E depois disso, a vida dele, né? Só jogou em clube grande. Enfim, ele foi um dos brasileiros que, lógico, conheci vários depois, né? De pessoas, Paulinho, jogou no Kyoto, né? Pô, gente boa pra caramba, irmãozão meu, de coração mesmo. Até hoje a gente conversa, né? Além dele, pô, teve vários que se deram bem, Alair, Josimar, cara, eu nem me lembro, mas é tão jogador, né? Lilico Maranhão. É que você pegou Lilico bastante, Maranhão. você pegou, como que fala, você vem desde a velha guarda aqui que Exatamente. foi começando e tá até hoje aí pegando mais gente, é muita gente mesmo. Exatamente, mas é uns caras que, tipo, né, fez história. Já veio muito... E é uns caras que eu sempre vou, né, por onde eu for, vou levar o nome deles e passar essa experiência que eu tive com eles, né? Então, os caras que venceram aqui no Japão, né? Foi bacana. Já de japonês, cara, um cara diferenciado mesmo que eu achava assim, vendo jogava contra, né? Cara, era o Nakamura. Né? Nakamura. A canhotinha dele pra cobrar falta, ou finalização, enfim, pra cadenciar o jogo. O cara era fenomenal. Ali joga, né? Foi pra Europa, foi muito bem na Europa, né? Mas ele era muito diferente, cara. A qualidade dele fora da época japonesa, assim, vamos assim dizer, né? O jeitão dele, né? Ele tinha um jeitão diferente de jogar. Diferente, bem ofensivo, cara. Bem técnico também. Sim, então cara, sempre quando ia jogar contra, assim, era um cara que não adiantava dar o bote errado ali, que você não ia roubar a bola dele, era difícil. Bola parada, então, bola perto ali, escanteio ou perto da área, você podia contar com meio gol, né? Que era caixa. É bom ver jogador bom assim, crescendo, surgindo. Sim. Você fica e fala, pô, que da hora. Vai atrair olhares, mas também você consegue ver, aproveitar, acho muito legal. Hoje em dia aqui, hoje ele tá no Shimizu ainda, o Inui. O Inui, eu fui lá ver o jogo do Shimizu, porque foi 3-0, Shimizu contra o Belmari, Inui jogou muito bem, bem demais. É diferenciado, ele é diferenciado, né? O cara, acho que ele tá com 36 anos. Isso aí, 36, 37, tá por aí. Mas então, corre o campo inteiro, o jogo inteiro, um fôlego. O Nagatomo também jogando muito ainda. Eu falei, tá louco, esses caras aí, japonês, corre demais. Né, mas é muita técnica, né? Muita visão de jogo, né, Inui. Então, esse daí ainda aguenta jogar aí uns 3, 4 anos. Eu acho que aguenta, hein? Eu acho que aguenta. Do jeito que ele tá jogando. E também o físico japonês ajuda ele, né? Não carrega nada, né, pô? A genética japonesa. Exatamente, não carrega. Mas, cara, hoje em dia aí, o nível tá muito alto, né? Tá, demais. Cara, eu tô... Acho que esse é o ano que eu mais fui assistir jogo. Assim, eu já tinha ido outros, mas bem pouquinho. Mas agora, por causa do canal, eu tô começando aí, tô vendo bastante. Aí tô aproveitando pra conhecer outros estádios. Então, cara, muito legal. Eu, pelo menos da minha época que eu via, como eu moro aqui do lado do Júbilo, eu ia na Copa, né? Na Copa e no Júbilo aqui, no Yamaha. Só esses dois. Sim. Então, fazia um tempinho que eu não ia, evoluiu demais. Pra mim, assim, olhando como espectador, evoluiu muito o jeito de jogar, o bloco mais fechado, sempre mais próximo, diminuindo muito os espaços. Tem alguns que exploram muito a força física, né? Que é o caso do Lucão que eu vi. É um pesadão, grandão, então é difícil, bate. Mas tem outros que já exploram a velocidade, preparam um esquema tático bem legal. Achei demais, achei bem legal, assim. Agora você tá me devendo uma visita aqui agora, hein? Pô, pode deixar. Eu passo direto. Só tá indo nos grandes. Né? Só tá indo nos grandes. Agora... Eu passo direto aí do lado do estádio. Vem fazer. A gente faz um futebol bonito, cara. Eu passo direto. Infelizmente, o resultado não tá vindo, né? Mas a gente faz um futebol interessante, cara. Você vai gostar. Pode deixar. A gente ajeita aí, eu vou ir sim.
Vai ser com o maior prazer. Já conversei, tava com o Chaves, tava trocando ideia com ele também. O Anderson, né? Com o Anderson, pra gente tá combinando, ajeitando tudo daí pra tá indo aí ver e prestigiar vocês. Vem sim, quando quiser, é só entrar em contato com a gente aí que a gente arruma o ingresso e vai ser demais. vem, vai ser bom. É pertinho de casa, não dá nem trabalho pra ir. Dá 40 minutinhos daqui, de boa. Não tem nenhum probleminha, já sei já os esquemas pra chegar aí, não tem nenhum problema. Né? Não, vem sim, ficaremos esperando. Valeu, obrigado, vai ser demais, E de técnico, quem é a sua inspiração? Você tem, assim, um modelo de técnico, você fala, pô, esse cara eu gosto muito do jeito dele de trabalhar com o grupo e também o resultado que ele foi tirando. Japonês? Qualquer um? Preferência sua. Cara, fora, lógico, a gente, Guardiola não tem nem explicação, né? O cara é fenomenal. Né, até é difícil de falar de um cara desse, né? Claro, quem sou eu pra ficar falando de um cara desse? Então, vou falar dos caras que eu já trabalhei junto, né? Acredito que o treinador que eu tô agora, futuramente, você vai ouvir ainda, você vai ver ele em clube grande. É um cara diferenciado no futebol que ele tenta implantar. Como eu te falei, agora a gente tá tendo essa dificuldade de conseguir resultados positivos, né? Que o futebol é de resultado, mas o futebol que a gente está implantando ali é diferente. Você pode ver qualquer clube, qualquer time. Nosso time, ele é um cara que fala que gosta de atacar. Na verdade, ele só pensa em atacar. Né? Hoje a minha função, eu cuido da parte defensiva do time. Né? Eu e mais outro auxiliar. Então ele complica um pouco a gente, porque a predileção dele antes do jogo falar, cara, pra mim não existe defesa. Se for pra empatar, eu prefiro perder. Vamos pra cima dos caras, vamos atacar. Se a gente tomar 3 gols, vamos lá, a gente faz 4. Então é um pouco dessa mentalidade. É bem ofensivo, né? Que legal. É bem ofensivo. E eu acho muito bacana isso. Outro treinador que eu trabalhei, que eu achei diferenciado, é o que tá no Kumamoto, Oki-san. A gente fez história lá no KOF junto, né? Também com um futebol totalmente diferente, parecido com o que a gente faz agora. Na verdade, a gente se inspira nele, trabalhamos com eles lá no passado, futebol que ele fez lá Você sabe, não sei se você já assistiu, a segunda divisão e a primeira divisão é totalmente diferente, né? O futebol. Sim. Né? Não sei se você percebeu isso. Eu vi, dá pra ver. Né? A maioria hoje na segunda divisão, você pega os times aí, recuam, né? Saem mais no contra-ataque, é mais bola longa, né? E a gente é bem diferente. É mais na bola, chuveirinho, né? Eles gostam de chegar e cruzar, aquele... Exatamente. Vou falar, naquela época o Muricibol, né? Brincava, joga a bola na área que vai aparecer alguém lá pra cabecear. Exatamente, não tô falando que isso é errado, né? Não tô criticando. Não, é estilo. Cada time com a sua característica, porém a gente não quer fazer isso. A gente quer sair tocando ali de trás, desde o goleiro. O nosso goleiro, a gente exige muito, né? Que ele saiba sair tocando. É futebol moderno, né? Vocês estão mais focados nesse futebol que está sendo implementado aí mundialmente. Agora você falou estilo Guardiola, posse. Quanto mais você tem a posse, menos você tem a chance de perder, de ser atacado. Exatamente. Então a mentalidade é essa, né? Lá do Brasil, Diniz. Cara, eu acho fenomenal. É difícil o cara implantar isso dentro do clube. Porque tem que... É igual eu falo, o Diniz, ele é muito bom técnico, só que aí, por exemplo, ele encaixa os 11, aí ele perde 1 ou 2, aí acaba com o esquema dele, porque depois ele tem que colocar outro cara e treinar esse mesmo cara nesse mesmo estilo, e aí o processo demora. Aí o calendário brasileiro não ajuda, aí machuca um, machuca outro, machuca e... E é isso a dificuldade que a gente tem aqui no clube, irmão. Por exemplo, esse ano trocou 18 jogadores. Nossa! Então a gente, ano passado, construímos um time, chegou no final do ano, time pequeno tem muito disso, né, irmão? Então, trocou 18, aí tivemos que começar desde o zero.
E reimplantar por de i- novo a mentalidade dos é, caras, o jeito, o é, estilo de jogo, nossa, é. E não dá, e exatamente. não dá, né? Por exemplo, treino é treino, jogo é jogo. Então, vocês podem fazer uma coisa muito bem feita no treino, mas na hora do jogo é onde que vocês vão mesmo ter a noção, né? De se tá dando É, certo ou não e de que se o pessoal entendeu ou não. exatamente. E então né, voltando do Kumamoto também, treinador de futebol, né, é totalmente diferente. Outro treinador também é o do Verde, Joe Fukusan. Uhum. Ele é mais em questão de saber lidar com o atleta. Meio parecido comigo, é mais na emoção, né? Ele sabe levar o jogador, sabe conversar ali, sabe transmitir a emoção que ele está passando, e isso envolve, né? Ele sabe envolver o jogador. Então, aprendi muito com ele isso, né? Ah, que Então, legal. Que bom, que da hora isso daí. Aprender, né, com o pessoal também, um jeito de tratar. Porque eu imagino que você lidar com um jogador japonês é muito diferente de lidar com um jogador brasileiro. É muito. com certeza. É, E eu queira ou não, eu sou brasileiro, pô. Então, é, a gente tem que aprender a cultura deles. Eu, lógico, cheguei aqui, né, com 10 anos de idade. uhum. Eu estudei aqui. Então, uma época eu era mais japonês do que brasileiro. Isso, eu E, entendo. né? Mas que graças, né, tive essa experiência de estar voltando pro Brasil, ficando lá. Aí hoje eu tenho as duas cabeças. E Uhum, sei ver a diferença, o momento ali. Quando eu tenho que. Não, o japonês pensa desse jeito, tal. uhum. E isso que é bacana, porque quando acontecem situações ali com os jogadores, que eu vejo que eles vão ser prejudicados em pensar dessa forma igual o brasileiro, né? E realmente acontece, o treinador chega, pô, Júlio, por que ele agiu daquela forma? Aí eu consigo falar, ó, é cultura. Vocês têm a cultura de vocês agem desse jeito. Essa é a cultura do brasileiro. Então, acho que dentro disso tem, né, tem que se respeitar, Uhum. e entender também, né, que isso daí é do brasileiro. Não adianta querer mudar. Assim como a gente também não adianta querer mudar a Não cultura dá. de Não, vocês. não dá, não dá. É verdade, é verdade. Aí, né, aí entra também a minha função, né? É verdade. Né, voltando É isso que eu. totalmente, né? A gente fugiu um pouco, mas é dessa forma que funciona também. Que legal. Agora eu vou colocar você numa saia justa. Eu falei que não ia fazer Vixe, muito. Agora nós vamos colocar aqui pra gente estar encerrando. Vou falar o bora nome, lá. falar o nome de uns técnicos aqui, uns treinadores, aí você vai falar, você vai escolher quem é melhor que quem. Vamos fazer uns embates aí. Escolha a Top, sua, beleza? top. Escolha a sua, Bora lá. vou marcar o celular pro pessoal xingar você, reclamar, falar, pô. Bora lá. Ah, bora lá. Bora começar com essa nova geração. Aí você pode falar, ah, não, esse ou esse, pode ficar de boa. Sem muita explicação, você pode falar do seu gosto, Sim. preferência, sem nenhum problema. Vou começar com os técnicos nova geração agora, igual você já falou. Diniz ou Aham. Rogério Ceni? Diniz. Diniz? Diniz. Então, Diniz ou agora o Felipe Luiz? Diniz. Diniz? Diniz. Diniz ou Renato Gaúcho? Rapaz. Cara, eu vou colocar Renato Gaúcho. Renato Gaúcho? Pela experiência do cara, né? O cara conquistou muitas coisas. Uhum. Né? Voltando lá no Rogério Ceni, cara, eu sou São Paulino, né? Eu também, Lógico que hoje eu eu não sofro, acompanho eu muito, sofro dessa daí. né? Mas gosto muito do Rogério Ceni. Muito do Rogério Ceni. Só que igual eu falei, o Diniz, o que ele tenta implantar é uma coisa diferente, né? Infelizmente não deu certo na seleção ali, mas Inovador, né? Revolucionário, tem inovador. hora. Exatamente. Eu gosto muito, muito, muito mesmo. E é um futebol também que, se um dia eu fosse treinador, eu queria fazer a mesma coisa que ele Legal, faz. que legal, que legal. Né? Bora Renato, lá. Renato Gaúcho ou Felipão agora? O Filipão também conquistou, né? Conquistou a Copa do Mundo, mas eu vou ficar de Renato Gaúcho. Renato Gaúcho ou o Abel Braga? Renato Gaúcho. Renato Gaúcho ou Abel Ferreira?
Aí é complicado, Abel Ferreira. Abel Ferreira? Agora, briga de Abel Ferreira ou Jorge Jesus? Abel Ferreira. Abel Ferreira? Abel Ferreira ou... como é que fala? É o Ancelotti. Vixe. Aí é o homem, né? Técnico da seleção. Aí é Ancelotti, né? Aí não tem jeito, né, cara? Aí o cara é o melhor do mundo. A gente tá falando de muitas conquistas, né? O cara é diferente. Vamos ver, né? Agora, pegando essa bomba aí, né? Vamos ser sinceros. Né? Tá difícil. Não vai ser fácil pra ele, não. Mas vamos ver agora, nesse momento que o cara... O cara tem currículo, o cara tem, né? Exatamente. Tem vamos ali... ver o que ele vai fazer, né, cara? Pra gente, assim, que tá nessa profissão, vai ser bacana, cara. Eu quero acompanhar. A gente tava um pouco desanimado, né, com a nossa seleção, tudo. Né? Mas agora, vindo, né, um treinador novo, vamos, né, mesmo sendo estrangeiro, né? No começo a gente ficou assim, pô, chato, né? Um monte de treinador no Brasil lá e vai vir um cara assim de fora. Mas não tem como, né? Tem ainda essa... Mas é o cara. É igual você falou, tem essa questão às vezes também da hierarquia, né? Tem muita cobra criada, muito jogador grande ali no espaço que às vezes precisa de um estilo. Eu gosto do estilo do Renato Gaúcho por causa disso. Ele foi campeão, ele é boleirão, ele sabe conversar com os caras, fala, pô, não cresce aqui não, eu tenho a malandragem, eu sei também, eu já vi. Exatamente, por isso que eu coloquei ele. Eu fui votando nele por conta disso, né, cara? Ele é um cara que ele é assim, assado e pronto, acabou. E isso é bacana. Ancelotti ou Mourinho? Ancelotti. Ancelotti ou o Klopp? Ancelotti. E agora, Ancelotti ou Guardiola? Aí é difícil, irmão. Aí é difícil, mas me desculpa, Ancelotti, mas Guardiola é Guardiola, né? É o cara, né? Não dá. Outro revolucionário também, né? Exatamente, irmão. Exatamente. Outro que mudou o futebol de um jeito incrível. Sim, o que ele tenta implantar. O cara é muito inteligente, né? Muito inteligente. E vencedor. É o que você fala. A mentalidade dele é de sempre querer vencer. Exatamente. O cara é inovador, né? E vencedor. E, cara, né, pra gente aparece sempre aí no TikTok, nas redes sociais, né? Só falando ali uns trechos e tal. Dá pra ver que o cara é diferenciado ali, não. Dá pra ver, tipo, a preleção do cara é outro mundo, né? Dá pra ver que ele sofreu, tipo, o time deu uma bagunçada aí no começo do ano, da temporada, e ele tentou resolver, o time levando, perdendo, mas você vê, o cara acabou ainda em quarto, quinto. Se fosse qualquer outro treinador, às vezes acaba perdendo o grupo, perdendo a mão, ele não começa ele ia cair, né, irmão? Se é outro treinador, ia cair, né? Acontece. Só que, pô, é o cara. Você acha que o clube vai abrir mão fácil, assim, de um cara? Assim, né? É momento, não é sempre, não é mil maravilhas no futebol. É feito de momentos. É verdade. Eu acredito que ele chegou num momento difícil ali, mas ele é o cara, né? Já atingiu um patamar, um status ali que dificilmente é tirado dele. Exatamente. Pô, Julião, a nossa conversa tá boa demais, irmão, mas eu vou liberar você. Brigadão. Isso, Gostei muito de trocar essa resenha com você, de conversar com você, saber mais da sua visão que você tem em futebol. Acho muito legal o que você tá fazendo aí, igual você falou, a interação que você tá tendo com o corpo técnico do clube, mas também envolvendo os jogadores que estão chegando para fazer essa transição legal, ajudar os dois lados a vencer. Sim. E automaticamente você vence também, porque é um esporte coletivo, né? Todo mundo vê, ninguém vai sair perdendo. Então, cara, admiro muito o seu trabalho, admiro mais ainda agora a sua trajetória, conhecendo mais de você. Brigadão ter topado dividir com a gente aqui, tá se expondo aqui pra nós, aqui pro pessoal. Deus abençoe sua vida, sua família, que você tenha muito sucesso e que você possa conseguir atingir e chegar aonde você deseja mesmo assim. E ter muito sucesso mesmo, que eu vou estar acompanhando você. Vamos estar todos aqui torcendo para que isso aconteça. E querendo ou não, irmão, é mais um dos nossos aí tendo sucesso nesse Japão. Exatamente. Obrigado você aí, irmão. De novo, parabéns aí pelo trabalho. O que você está fazendo, acho que é muito importante. É difícil a gente ter, né, contato assim com pessoas né, que fazem esse trabalho. E a gente também expõe o nosso trabalho. Creio que a gente está aqui por causa de um sonho, assim como você está aqui do
né, longe do Brasil, é porque você tem um sonho. É pela sua família, é por você, e a gente é a mesma coisa. E ainda mais eu que fui criado aqui no Japão, comecei com 10 anos, né, e sempre tenho um sonho, conseguir chegar, né, onde eu queria chegar. Lógico que meu sonho não termina aqui, não acaba aqui, mas a palavra final que eu queria deixar para todo mundo, né, tenham um sonho e corram atrás. É isso aí. Se eu conseguir, todo mundo consegue, irmão. É isso aí, é isso aí. É isso. Vai ter dificuldades, né? Momentos difíceis na vida, mas sempre tem um jeito. Tem uma frase que eu sempre levo comigo, que eu ouvi e eu levo bastante no meu coração, né? Que é, igual eu falo, Deus, confie em Deus, né? Tenha sua fé em Deus, dedique-se o seu tempo, a sua vida a Deus, mas também o trabalho duro ele sempre recompensa. Não existe nada que um trabalho bem feito, que uma dedicação não recompensará. Pode ser não agora, mas o trabalho vai recompensar. Com certeza, irmão. E é acreditar primeiramente em Deus, né? E com certeza você acreditando, você batalhando, uma hora ele te abençoa. E é assim que está acontecendo comigo. E acredito que coisas boas estão por vir. E vamos lá, irmão. Não podemos parar aqui. É isso aí. Sempre, todo dia, motivado, me motivando as pessoas, os que estão no meu redor, não se contentando com isso, e porque a gente pode chegar aonde a gente quer. É isso aí, querer. é isso aí. Então é isso aí, você rapaziada. Também, irmão. Você também, tá? É isso aí. Você consegue, você vai conseguir chegar onde você quer chegar, irmão. Obrigado, Parabéns. Estamos trabalhando para isso. Se Deus quiser, vamos lá sim. Vamos estar todo mundo junto aí onde a gente quer, acompanhando, feliz um pelo outro. Eu acredito bora nisso. Lá. Isso aí, rapaziada. Esse foi o Julião. Muito obrigado mais uma vez, Júlio, ter aí se dedicado esse tempinho para falar com a gente. Deus abençoe vocês, sucesso. Espero que vocês gostem, pessoal. Se inscreve aí. A rede social do Júlio tá aqui para vocês acompanharem mais o trabalho dele. Vai lá dar uma olhadinha, beleza? Tamo junto. Beleza, irmão. Obrigadão aí. Valeu. Com Deus. Falou, tchau, tchau, Abraço, pessoal. Valeu.